Um beijo, mamãe. A Fé é a primeira a entrar, hein? Boa noite, Thaís. Me esperar um pouquinho o pessoal entrar pra gente poder começar, né? A nossa live de hoje. Oi, Anésia. Tudo bem? O pessoal que tá chegando, boa noite, né? Deixa eu assinar aqui pra vocês. Raíssa, boa noite. Ah, que legal ver vocês de novo, né? Que semana passada a gente não se encontrou. Elza, semana passada a gente não se encontrou, né? A gente, como eu expliquei na última live, nós estamos reduzindo aí a nossa frequência, né? Para poder baixar aqui um pouquinho, para poder caber outros projetos. Então, semana passada a gente não se encontrou, senti falta, tá? Mas hoje a gente tá aí com um tema muito especial, porque foi muito solicitado, né? Eu acho que todos os temas que a gente tem feito, como eu pontuei para vocês, são temas solicitados pelas pessoas, pelos seguidores. Eu acho que isso torna, né, a nossa live muito legal. Bia também. Enquanto o pessoal entra, né, eu vou aqui apertar no foguetinho para mandar para algumas pessoas, tá? Mandem aí, aproveitem e cliquem no foguetinho e mandem para algumas pessoas para que elas também possam, né, nos assistir. Então eu vou fazer isso aqui bem rapidinho. Peço a vocês que também façam aí, vir para uma ou duas pessoas para que elas possam, né, ter acesso à nossa live também, a esse tema tão importante que é autoestima e autocuidado. E a gente vai ter a participação, ela já está aí, já vou chamar ela para entrar, a participação muito especial da psicóloga Alessandra Magalhães, da Logos TCC de João Pessoa, uma pessoa muito experiente, capacitada, que eu tenho certeza que vai enriquecer bastante, né, o nosso momento de hoje. Agora, por que falar sobre esse tema? Por que a gente vai falar sobre autoestima e autocuidado? Porque, gente, nós já sabemos disso, a importância que tem essa autoestima, uma autoimagem bem construída para os nossos relacionamentos, para a nossa relação com as pessoas, para a realização profissional e pessoal, para lidar com as adversidades e também para construir uma resiliência. Sabemos sim que pessoas que têm uma autoestima boa, elas conseguem reagir melhor às adversidades e têm uma capacidade melhor também de resolver problemas. Então é por isso que a gente vai falar sobre autoestima e vai falar sobre autocuidado, porque também faz parte dessa construção. E aliás, tem muita gente me dizendo que está descuidado nesse tempo de quarentena, né? Por isso que a gente também vai falar sobre esse tema. Não importante somente nessa pandemia, né? Mas a gente precisa se autocuidar e cuidar da nossa autoestima o tempo inteiro, porque faz parte da construção desse bem-estar. Se você puder, pegue um papelzinho, uma canetinha para anotar algumas coisas, né? Que a gente vai conversar, algumas dicas, tá? Peguem um papel e uma canetinha para que a gente possa também depois rememorar alguns aspectos que a gente conversou nessa live. As pessoas confundem um pouco o conceito, né, de autoestima. Mas o que é autoestima? Vou só pontuar isso para a gente chamar a nossa convidada, tá? Que já está por aí. Já vou chamar a Alessandra para entrar no debate com a gente. O que é essa autoestima? Porque esse conceito ele ainda é muito, né? As pessoas confundem muito o que é que a gente quer dizer quando fala sobre autoestima. Mas a autoestima é uma combinação de 3 fatores importantes. A autoimagem, né? Quem está anotando aí, que me disse que gosta de anotar as coisas, ou seja, a forma como eu me vejo, do autoconceito, o que é isso? O que eu penso sobre mim, e junto com isso do autoconhecimento, ou seja, como eu me sinto a respeito de quem eu sou e sobre o lugar que eu ocupo nesse mundo. E eu ainda acrescentaria mais o item, sabe? Quando a gente fala sobre autoestima, é importante acrescentar, né? Saiu aqui um pouquinho, deixa eu voltar para cá. Deixa eu chamar logo a Alessandra. É importante a gente acrescentar, voltando para cá, uma outra coisa muito importante que é o seguinte: a autoestima é o nosso combo de qualidades. Ou seja, todas juntas, misturadas. E acredito que nenhum deles estava só pontuando, Alessandra, o que era, né, esse conceito de autoestima.
E eu ia completar só com uma questão, que nenhum vírus ensandecido como esse pode ser capaz de mudar, que é essa autoimagem, o autoconceito, aquilo que construímos, o valor, né, que damos a Isso, nós próprios. Seja exato. bem-vinda, querida, Obrigada, né? querida. Uma alegria, um prazer enorme ter você aqui conosco, né? Você que tem meu respeito, minha admiração, então é uma convidada muito especial. Seja bem-vinda e sei que você vai Obrigada. enriquecer bastante o nosso debate, né? Que eu estava justamente pontuando isso. Autoestima e autocuidado. Como isso é mais importante até do que a gente pode imaginar, né? Porque perpassa a influência nas nossas relações sociais, na nossa realização profissional, pessoal e na nossa Isso. forma de enfrentar as adversidades. Então, seja bem-vinda, querida, né? Eu pontuei, conceituei o que é Ótimo. autoestima e queria saber o que você acha, né, por exemplo, as pessoas escreveram muito falando sobre isso, sabe, Alessandra? Eu estou muito descuidada, engordei, eu não estou me sentindo bem, eu deixei minhas atividades nesse período de quarentena. E, de fato, a gente percebe que as pessoas, o discurso, principalmente no consultório, você deve ter ouvido muito isso também, é que as pessoas estão se sentindo, sim, descuidadas, Agora. né? Então, eu queria que você pontuasse isso, se você também está percebendo isso, né? Como é que tá essa questão da autoestima por aí? Porque por aqui as pessoas têm reclamado bastante. Pelo mundo todo, né, Lívia? Não estamos todos passando pela mesma situação. Quero te agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui contigo. Estou um pouquinho doente, então vão desculpando a voz, mas está tudo sob controle. A minha ideia, na verdade, nessa live contigo, era ir um pouquinho além do que autoestima no sentido do conceito físico. Era que a gente pudesse trazer para as pessoas um conceito mais interno de auto-amor. Isso, Eu não consigo ter uma autoestima se eu não fui ensinada a me amar. isso mesmo. E o que a gente viu com a pandemia é que eu até coloquei isso no Instagram, passou por cima dos nossos cuidados. Por quê? Porque passou a ser urgente a sobrevivência e não o autocuidado. É mais importante eu estar em casa do que eu estar numa academia, correndo no parque. Então, as pessoas acabaram mudando um pouco o hábito. Mesmo as mais vaidosas, elas tiveram que mudar um pouquinho esse hábito. Não podia mais ir a salão, não podia fazer É isso massagem. mesmo. Aquilo que era, vamos dizer assim, a segurança das pessoas no sentido de eu preciso estar bonita, foi tolhido. Porque o vírus disse, ó, fica todo mundo em casa. Quem É. pode, quem E quer a se prioridade é arriscar, outra. a prioridade é É. sobreviver. Então, se eu tiro essa necessidade de autoestima que as pessoas têm, de beleza, e eu passo para olhar para dentro de mim, eu vou ver muita coisa. Eu vou ver coisas mais feias do que o meu corpo, do que o meu peso, do que o meu botox. Eu tenho um cliente que faz, Alessandro, botox, hein? Como é que tá? Eu não estou conseguindo fazer o meu botox, eu ainda não cheguei lá, mas quando eu chegar eu te digo como é que deve ser horrível eu não fazer. Não que eu não precise, mas ainda não tive a ousadia, a atitude, a coragem. Mas, na verdade, o que eu percebo, Lívia, é que a pandemia está fazendo a gente olhar para dentro. E é importante a gente olhar para dentro, nesse momento, com compaixão, com autocompaixão, Isso mesmo. aceitando os nossos defeitos, aceitando o nosso peso, aceitando as nossas linhas de expressão, ficando sem o dito botox por um momento específico da vida. A pandemia fez eu olhar para o que mais importa. A gente estava olhando muito para fora, para a imagem, para se o corpo está perfeito, se a maquiagem está ok, se o botox está ok, como é a música, unha ok, maquiagem ok, tudo Quem é? ok. E a gente por dentro destruído, destroçado. É E a gente verdade. correndo muito, trabalhando muito, 10 horas de trabalho, 12 horas de trabalho, depois corre para a academia, porque a sociedade e a mídia estavam nos cobrando perfeição. Isso Temos que ser mesmo. perfeitas enquanto profissionais, donas de casa, mulheres, mães, amigas. Então, era uma perfeição tão doentia que depois de 12 horas de trabalho, você tinha que passar mais 2 malhando para corresponder aos padrões da sociedade. Isso mesmo. Era isso que a sociedade estava fazendo com a gente. Mais do que a autoestima, ela estava nos adoecendo. Porque a autoestima é o meu primeiro amor, é amor por mim, com as minhas É o nosso amor fraquezas, com as próprio, minhas é. limitações, com as minhas vulnerabilidades. Brené Brown fala muito disso quando ela fala das vulnerabilidades. Que eu tenho que ter coragem, compaixão, vínculos saudáveis para eu poder desenvolver uma autoestima saudável. É muito mais do que estar em dia na maquiagem no corpo, né?
Você falou um ponto bem interessante que se remete aos pilares dessa autoestima, né? Que na verdade são Isso, discutidos pela psicologia, que perpassam por isso, 4 pilares, né? Quando a gente fala de autoaceitação, que foi o que você muito bem pontuou, né? Quando a gente fala assim dessa postura positiva com relação a si isso. mesmo, enquanto pessoa, elementos como estar satisfeito, estar de acordo consigo mesmo, respeito a si próprio, né, as Respeito a si nossas próprio. limitações, entender e autoaceitar isso é muito importante, porque as pessoas, né, Alessandra, isso é perceptível, andam muito com aquela questão do perfeito, né? Do Então, assim, perfeito. a autoaceitação, a autoestima positiva é onde eu reconheço as minhas Isso. fragilidades, eu reconheço aquilo que eu sou bom, mas eu sei que eu tenho minhas fragilidades, eu procuro melhorar no que posso, mas me aceito como eu Me sou. aceito. Não é fácil, né? A Não gente é sabe que fácil. passa e vai além da questão física, muito bem colocado por você também. Porque se fica na questão física, a pessoa vai estar sempre insatisfeita, e aí a gente tem pessoas que fazem inúmeras Sempre. cirurgias, estão sempre na fila para fazer um plástico, para fazer botox, para colocar preenchimento, e isso é inesgotável, porque a autoestima não Inesgotável. é isso, então nunca se esgota. A gente sabe que passa por um dos pilares, que é a autoaceitação, passa pela questão da autoconfiança, né, que é uma questão positiva com relação às suas próprias capacidades e de desempenho. Cada um sabe seus talentos, seus dons, aquilo que é Isso. capaz. Só que às vezes a gente deixa isso adormecer, né, Alessandra? A gente se auto-sabota e Se deixa isso lá auto-sabota. guardadinho, mas perpassa pela autoconfiança também. E outra coisa importante, né, que você também colocou, passa sim pela competência social. Aí a gente vê que é um conceito muito mais amplo do que aquele, por isso que eu coloquei no começo, que as Uhum. pessoas confundem muito o que é autoestima. A Confunde. autoestima não é você se olhar no espelho e falar, tô bonita, gostei dessa roupa, tô Tá me tudo em sentindo dia. bem, tô Tá tudo magro, tá tudo em certo. dia, meu cabelo ok, maquiagem. Não é É. isso, né? Passa por um terceiro pilar, que é esse, da competência social, a experiência de ser capaz de fazer contato, de saber lidar com outras pessoas, de ser capaz de lidar com situações difíceis, ter reações Exato. flexíveis, e pela rede social, que é você estar Isso. ligado a uma rede de relacionamentos que são Saudáveis. positivos. É É. relacionamentos saudáveis, uma relação satisfatória com seu parceiro, com a sua família, com seus amigos, poder estar com essas pessoas. Então, Isso. esses 4 pilares são indispensáveis, né? As pessoas gostam de anotar, me falando que gostam de anotar. Então, esses 4 pilares, eles são indispensáveis para a formação dessa autoestima. Na É verdade, eu acho que indispensáveis. é. E aí a gente tem que focar nisso. É muito mais do que a beleza física, porque a matéria não retém a beleza. A matéria morre, a matéria envelhece, né? Então eu tenho que olhar realmente quais são as minhas virtudes. Eu tenho que começar a achar bonita em mim as minhas virtudes, porque a Isso. gente tem muitos salões de beleza, mas a gente não tem um salão de beleza da alma. Aí teria que ser a terapia, aí teria que ser o autoconhecimento. E o que a gente está propondo aqui, enquanto pessoas que estudam o ser humano, não Isso. o despreze a sua beleza, não. A sua beleza é importante para que você mantenha essa sociabilidade, essa autoconfiança. Para que você se Mas, sinta bem. claro, o que eu quero dizer é que quando você está só, você não pode se debater. Eu vejo muita gente em consultório que tem uma beleza física impecável, mas a alma é oca. E a Sabe? autoestima é super baixa. Super baixo. Eu É. atendi uma vez duas irmãs em momentos diferentes. E uma fez a bariátrica, era gorda, obesa, mórbida. E a outra era magrinha, bonita, nunca sofreu bullying. Eu chamei a mãe das duas porque ia dar o laudo da bariátrica para gordinha. E eu perguntei à mãe por curiosidade, eu disse, qual é a filha que tem autoestima melhor? Ela disse, lógico, que era magra. Não, era gorda. Era gorda. A gorda brincava sempre comigo. Olha, Alessandra, Deus não dá asa à cobra. Porque se eu fosse magra, vocês iam ver o que eu vou ser capaz de fazer. Quando eu for magra, e ela hoje é magra, mas assim, ela tem uma autoestima muito melhor do que a outra, que não sofreu bullying, que estava nos padrões ditos. Olha meu cabelo, como é lindo, eu sou fã desse meu cabelo. Ela conseguia ver beleza nela. Então, quem está nos ouvindo tem que começar a fazer esse exercício de ver beleza em si. Eu não tenho que atender os ditames da sociedade, da roupa, da marca, da calça 36, 38. Do Eu tenho que Botox. atender do Botox. Eu tenho que atender o meu chamado no mundo. O que é que eu vim fazer aqui? Qual é o meu sentido? E quando eu tenho uma autoestima, quando eu consigo ter um alto amor, é muito mais fácil eu amar o outro. É verdade. É Muito claro. mais fácil eu amar o outro quando eu consigo entender, quando eu tenho amor por mim. Então a gente precisa desenvolver esse amor próprio.
É verdade. E teve 2 pontos, Alessandra, sempre que eu faço uma live, eu sento um pouquinho antes para poder colocar alguns pontos. E tiveram 2 pontos que eu pensei bastante. Uma foi, né, que me chama muita atenção e as pessoas não têm a ideia da importância disso, que a formação dessa autoestima, ela começa desde a infância. Desde a Né? infância. Inclusive, foi uma pergunta que dos seguidores fez, foi se é possível trabalhar essa autoestima desde a infância. Sim, Claro. É desde a infância que ela é trabalhada, na validação das emoções, Claro. nas palavras que são ditas, nas condutas assertivas dos pais. Exatamente. Eu lembrei muito da história de uma criança, né, quando a gente faz um mini curso, eu sempre dou esse exemplo de educação socioemocional, que a criança falava assim, que a professora estava lá na frente e perguntou para as pessoas, para os alunos, o que é que você quer ser quando crescer? Aí teve um aluninho lá que levantou a mão e falou assim, eu quero ser possível. Eita! Porque a vida inteira eu ouvi e escuto diariamente que eu sou impossível. Eu sou um menino impossível, eu quero ser possível. Então, atenção também às pessoas que estão nos ouvindo, né, que são pais e mães, que isso inclui as vivências, sim, a validação das emoções. Aquela questão, Alessandra, me chama tanta atenção e ainda acontece tanto. Chega aquele aluno que mostra um boletim para o pai, tirou 9,5, ele fala assim, mas você podia ter tirado 10. Porque só faz 10. Isso, só aí a criança, ela passa a pensar, a imaginar, a introjetar aquele ideal de que são os carimbos. Eu só vou ser bom se eu for 10. Né? Então, são os isso carimbos, forma... né, que a gente vai recebendo ao longo da vida. Eu sempre digo isso, quem foi meu aluno sabe, que é como se na vida a gente, quando é criança, a gente vai ser servido um banquete. Tá lá o banquete. Quem vai servir esse banquete para mim? Os meus pais, as pessoas com quem eu interajo, os que são responsáveis, né, por mim, a escola. E essas pessoas vão servindo pratos na minha infância e eu vou comendo, porque eu não tenho a capacidade de discernir. Se disserem, come, Alessandra, tu é medrosa, eu vou comer que eu sou medrosa. Se disser, tu é impossível, como esse menininho, eu vou comer o prato. Eu vou dizer, eu sou impossível. Quando eu sou adulto, é que eu faço um processo psicoterápico, é que eu posso dizer, não, eu não sou medrosa. Eu tive medo daquilo. E é natural e é saudável ter medo. Não, eu não sou dramática. Eu sou uma pessoa sensível. Aí eu vou ressignificando. Mas ao longo da vida, as pessoas vão servindo os pratos, os banquetes, e a gente vai comendo. As crianças vão comendo. Você acha que uma criança com 6 anos, 4, como eu já tive um caso de dando aula, acho que era em Brasília, uma aluna contou isso, que a criança estava chorando, dizendo que era obesa. Você acha que uma criança de 4 anos sabe fazer uma autoanálise de obesidade? A mãe dessa criança era nutricionista, era perfeita e vivia brigando com a criança para a criança não comer demais. Como é que uma criança de 4 anos sabe que ela é gorda? Obesa. Se alguém não disser isso a ela. E que então, isso é errado, viu? Pois porque eu sou gorda e tá errado ela vai E ela vai introjetando isso, então fica aí. Eu acho que um ponto muito interessante dessa nossa live de hoje, Alessandra, falar sobre a formação dessa autoestima na infância. Por isso que muitas vezes no consultório, para tratar a autoestima, a gente precisa retomar aquela criança. Né? A gente precisa fazer as pazes com a criança que ouviu muito isso, que introjetou, que foi servido num prato e ela assimilou. Dizer que aquilo não é verdade. Né? Que aquilo ali não é verdade, mesmo que tenha sido dito por um pai ou por uma mãe, não é verdade. E a verdade é o conceito que você tem de si. E se você não está satisfeito com o conceito que você tem de si, persista para você se tornar melhor. Isso mesmo. A gente está aqui em plena transformação. Eu não posso aceitar, me vitimizar, como muita gente faz. A culpa foi dos meus pais que fizeram isso comigo, detonaram minha autoestima. A gente escuta muito isso, né, Lívia? Eu não posso me vitimizar, aceitar essa vitimização. Ok, fizeram. E agora o que é que eu faço daquilo que fizeram de mim? A premissa da TCC. É isso mesmo. O que é que eu faço do que me fizeram? Ai, Alessandra, eu acho que essa é a nossa premissa e é o nosso carro-chefe. Porque meus pacientes também que estão aqui, as pessoas, meus alunos sabem disso. Eu vivo batendo, como se fala popularmente, um martelo nessa questão. Mais importante do que as coisas que nos acontecem, é o que a gente faz com o que nos acontece, né? Então é isso. O que a gente faz. É essa construção que a gente precisa fazer, não de estar justificando, mas eu sou assim porque eu ouvi isso dessa forma a infância inteira, não, né? A gente precisa promover essas rupturas, ressignificar, para procurar construir uma autoestima mais positiva. E ter um senso também, pode falar, Lívia. Não, pode... Termine o raciocínio.
Não, eu já ia entrar na dimensão do autocuidado, mas eu queria que você pudesse falar, Sim. concluísse seu raciocínio. Eu penso nesse sentido da autoestima também, no sentido de você não ser tão uma pessoa que se culpa tanto, de você ter autocompaixão, porque eu acho difícil a gente ter uma autoestima boa se a gente não tiver autocompaixão. Se a gente entender que um erro não me define, eu não sou o meu erro. Se eu estou comendo muito, eu não sou uma compulsiva, gorda, louca, exacerbada, descontrolada. Eu sou uma pessoa que estou com um comportamento inadequado. Porque muitas vezes os pais fazem isso, eles carimbam o comportamento da criança e a criança pensa que elas são um comportamento, mas nós não somos o nosso comportamento errado, nós não somos o nosso erro. Nós somos muito mais do que os nossos comportamentos. Então eu tenho que ter uma autoestima que eu não me julgue, que eu não seja tão autocrítico. Porque como o padrão social é muito alto, eu acho que a gente tem que ter uma coisa assim, correção sim, condenação não. Eu tenho que me corrigir, mas não me condenar. Aí eu falei do primeiro ponto e acabei não falando do outro. Eu falei de um que me chamou muita atenção, né? Quando eu estava escrevendo algumas coisas para a gente conversar, que foi a questão da infância. E a outra foi o seguinte: como muitas vezes as pessoas vão para os extremos, nós não estamos falando de uma autoestima elevadíssima. Porque até a autoestima aí é narcisismo, né? E não só isso, Alessandra, porque muitas vezes a gente vê na rede social, nas redes sociais, pessoas que você olha assim, o perfil e fala, poxa, que autoestima boa, tá sempre bem, tá sempre alto astral. Mas, gente, muitas vezes esse parecer uma autoestima tão boa mascara um sentimento de inferioridade muito grande. Muitas vezes as pessoas mostram-se assim, mas na verdade nem tem autoestima tão bem estabelecida. Não. Né, para mascarar algumas outras coisas. Eu digo isso porque as pessoas falam muito, né? Isso. O que vê na rede social, e a pessoa tem autoestima muito boa porque é muito bonita e vive bem vestida e tem bons amigos. Isso. E não é. A autoestima também não é isso. E nem tudo que a gente vê. E aí as pessoas que não têm autoestima boa passam a se sentir muito mal. Né? Poxa, fulano tá bem, fulano tá bem. Porque um dos critérios dessa autoestima não é a comparação. E quem são os meus modelos? Sempre são aqueles que estão quase que inatingíveis. Essa visão negativa que a gente tem de si, que no caso a gente trabalha com TCC e Beck, trouxe isso muito bem pra gente na tríade cognitiva, visão de si, visão do mundo e visão dos outros negativa, vai gerar um quadro depressivo. Então o que tem que ficar muito claro é que quanto mais negativa a visão que eu tenho de mim, mais fértil o terreno para que seja desenvolvido transtornos psicológicos. Depressão, isso mesmo. Ansiedade, insegurança, dificuldade nos relacionamentos. Quanto mais baixa a minha autoestima, mais eu aceito qualquer coisa que me derem. Eu aceito pouco amor, eu aceito abuso físico, eu aceito maus tratos, porque eu não sou digna de ser amada. Eu mereço se alguém me dá isso. um pouquinho, se alguém me dá uma coisinha, já está valendo. Então, eu preciso tratar essa autoestima porque ela é um terreno fértil para o desenvolvimento de outros transtornos psicológicos. Isso mesmo. Essa pontuação sua foi fundamental. E assim, eu queria aproveitar para dar boa noite a quem chegou. Vi que chegou muita gente que vem nos acompanhando sempre por aqui, né? Então, boa noite para quem chegou. E queria dizer também assim, que usem aí a caixinha de perguntas, participem. Eu sempre digo e repito, todo mundo já sabe. Essas lives, elas são uma forma, né? Eu me sinto muito próxima das pessoas quando a gente faz essas lives, nesse período de distanciamento social. É uma forma que eu consigo me sentir próxima. Então, sejam todos bem-vindos, quem chegou depois, que eu não tinha dado ainda boa noite, e coloquem aí. Boa noite, Alane. Alane tá em todas as lives. Boa noite, eu já te conheci, Alane. Já te conheci do perfil de Alessandra. Então, boa noite, Gal, Germana, Gabi, todas as pessoas que estão aqui. E usem a caixinha de perguntas, fiquem bem à vontade, porque quanto mais as pessoas participam, mais rico fica, né? O nosso momento. Então, eu ia falar, quando você concluiu essa questão que você estava explicando, tem um ponto que é muito importante, que se relaciona, né, que também é o nosso tema, Alessandra, ao autocuidado. Isso. Porque esse autocuidado acaba sendo um trabalho preparatório, né, que se dedica a essa formação do amor próprio, do cuidado consigo mesmo, e que também não envolve só a dimensão física, não, como as pessoas muitas vezes imaginam. Exatamente. Então, esse autocuidado, né, ele engloba o tornar-se atento e consciente às suas próprias emoções, que foi o que você colocou, aos seus sentimentos, às suas sensações corporais e psíquicas. É você estar consciente daquelas partes positivas de si. E engloba ainda mais o relacionar-se respeitosamente e amorosamente consigo mesmo. Que é quando a gente entra no que você colocou também, né?
que é o pilar, que é quando a gente chama de diminuir essa autocrítica e aumentar a autocompaixão. Isso. Né? Quando a gente consegue ter esse olhar menos crítico, e aí envolve também, Alessandro, o cuidar de si. Cuidar de si. O cuidar de si, autocuidado, ou seja, o próprio nome diz, é uma coisa que ninguém pode fazer por nós. Somos nós que construímos, que perpassa pela rotina, por um procurar, assim, dormir melhor, uma alimentação mais regulada, que lhe faça sentir-se bem, que perpassa, sim, pelo cuidado com a imagem física também. Com momentos de lazer, claro. Com saber dividir horário de trabalho, descanso. Horário de lazer, horário de descanso, horário de construções positivas, de hobby, de relaxar, de se dar pequenos presentes, não necessariamente materiais, né? Então, engloba tudo isso, técnica de reestruturação cognitiva que a gente tanto trabalha, de auto-reforço, né? De auto-reforço. Se eu me sinto bem assim, eu preciso reforçar esses autocuidados, assim eu me sinto. E acho, sabe, Alessandra, que a gente está em um período muito propício, metade do ano, né? A gente está na metade do ano, começando aí o segundo semestre, então está em um período muito propício para cada um que está aqui com a gente também avaliar, né? O que eu fiz por mim nesse tempo, então. Mesmo em tempos de pandemia, em tempos de tanta diversidade, como eu cuidei de mim, que valor estou dando a mim, né? Em que ponto, até que ponto eu estou me cuidando e até que ponto isso está guardado ali naquela gavetinha esquecida e trancada a chave, né? Então, é um momento muito propício à marca. Isso. Temos aí um segundo semestre. Né? Mas autocuidado é muito amplo. A aceitação tem a ver com isso, porque eu preciso cuidar de mim, claro. Se eu não cuidar de mim, eu me abandono. E é o que a gente vê em alguns transtornos, como a depressão, né? Eu me abandono, me deixo de lado, não me encontro no mundo. Mas quando eu falo desse autocuidado, é exatamente como você está falando aí também. É o meu lugar no mundo. É como eu gosto de cuidar de mim. Autocuidado isso. Não é ir para o salão, não, só. Também pode ser. Mas pode ser também. A música que eu gosto. Eu me dar valor, descobrir os meus dons. Todo mundo tem algum dom. Todo mundo tem alguma coisa muito particular. Cuidar das coisas que são preciosas para mim, que o mundo rouba esse direito da gente. E a pandemia está nos devolvendo esse direito. Porque verdade. Tem gente com muito mais tempo. Agora, você notou que as pessoas estão mais em casa, as pessoas estão mais harmonizadas dentro do ambiente familiar. Então, autocuidado é eu fazer o que o meu coração quer, eu escutar a minha alma. O que é que ela precisa para ela ser feliz? Mais do que botox e maquiagem. Isso mesmo. E assim, Alessandra, os transtornos que nós trabalhamos, os transtornos psíquicos, de origem psíquica, a gente sabe que está aí liderando, principalmente agora, nessa época de pandemia, liderando a lista de doenças incapacitantes. Tá. Então, a própria OMS, em 2018, já lançou o alerta que nesse ano nós teríamos um boom de ansiedade e depressão. E olha que não estava nem previsto não sabia, ainda exato, uma pandemia. Não estava nem previsto ainda, não. Nunca foi previsto, né? Nunca foi previsto. Não se falava em pandemia. Imagine agora. Então, eu costumo dizer muito e trabalhar com as pessoas a seguinte questão. Não temos imunidade, mas temos fatores de proteção. Autocuidado, Alessandra, é um fator de proteção importante. Você se blinda um pouco do adoecimento psíquico quando você se cuida das suas emoções, dos seus sentimentos, quando você se perdoa, quando você perdoa os seus erros, quando você volta atrás para fazer diferente, quando você tenta ser melhor, quando você promove rupturas e mudanças de vida. Então, eu acho que o procurar sentir-se bem é um fator que nos blinda um pouco, né? Não nos protege, não nos imuniza. Mas nos protege bastante, porque você ter esse cuidado com você é um cuidado que ninguém vai ter, é seu consigo próprio. Você fazer suas escolhas, é você ser seletivo, porque as pessoas também, nessa época de pandemia, Alessandra, creio que você tenha percebido, perderam muito essa questão da seletividade. Então, excesso de notícia, excesso de informação, excesso daquilo, excesso de tem que ler livro, tem que fazer isso, tem que assistir série, tem que... Não. Autocuidado também é você ser seletivo, é você ser cuidadoso com a sua plantinha das emoções, você ser carinhoso consigo. Então, isso nos blinda de uma forma muito importante. É um fator de proteção. Perceber as nossas emoções é um fator que trabalha diretamente na imunidade. Né? Se eu estou num quadro emocional, eu estava fazendo uma live semana passada com a doutora Milane, que é psiquiatra, e nós falamos disso, que o estado emocional, ele não blinda, mas ele imuniza. Ele imuniza. Tanto como ele deixa com a imunidade ele nos protege. baixa.
Então, não adianta eu estar tomando vitamina D, eu estar tomando vitamina C, não adianta eu estar tomando ivermectina, eu estar tomando tudo que é preventivo e eu não estar cuidando da minha Minhas natureza, da emoções. minha alma, das minhas emoções. Isso Porque nós mesmo. já vimos aí várias pessoas falando que daqui a pouco, há poucos meses, nós vamos ver a quarta onda da pandemia, que é uma explosão dos transtornos mentais. Uma Pois é. explosão A pandemia da das pessoas depressão, eu ouvi procurando. muito Isso. essa colocação. Tem um estudo no Rio de Janeiro que subiu 90%, eu achei esse número muito alto, mas muito significativo. Ou seja, já já as pessoas vão estar desesperadas. Não tem profissional de psiquiatria e de psicologia suficiente para abarcar essas pessoas que vão estar aí em desespero. Então, cuide de si agora, cuide das suas emoções, aceite o seu tempo, respeite os seus limites, não se compare, porque cada pessoa é um ser humano único. É um ser humano com seus próprios, com a sua Isso mesmo. idiosincrasia, com as suas particularidades. Eu ia colocar Aceite quem ponto. você é. Isso Encontre mesmo. o seu lugar no mundo. Ele é só seu, ninguém pode fazer aquilo que você tem que fazer. Isso já é suficiente, né? Aceite-se, aceite-se. Isso é o caminho para a cura, é a aceitação. Alessandra, que lindo esse momento com você. Porque eu, claro, pensando aqui sobre tudo, os motivos dessa live, o tema, eu pensei em várias coisas e vi que tudo, quase tudo, perpassa pelo autocuidado e pela autoestima. Pessoas que têm autoestima e autocuidado bem estabelecidos, por exemplo, as mulheres, a gente sabe que aumentou muito o número de violência física e de violência doméstica. Isso. Então, a pessoa, por exemplo, que tem autoestima melhor, que ela é um pouco mais fortalecida, ela consegue denunciar, ela consegue ir atrás de ajuda. Então, tudo que eu fui pensando, né, nessa tempestade que vem na minha cabeça quando eu vou fazer as lives e coloco, eu digo, mas quase tudo perpassa por aí mesmo, quase tudo ou tudo, né, pela qualidade dos nossos relamentos. A autossabotagem, então, como passeia por essa questão da autoestima e do autocuidado? E você... Pode falar. Não, pode continuar. Não vou interromper minha convidada. Tá ótimo. Não vou interromper minha convidada. Mas é isso, você está dizendo uma coisa muito importante. Se eu tenho porque a gente usa o nome autoestima, as pessoas ficam ligando à vaidade. Mas quando a gente fala em autoestima, a gente está falando em alto amor. Eu não posso. Tem muita gente que tem um outro amor. Eu sempre digo, o alto amor tem que ser prioritário. Para eu amar o outro, eu tenho que amar a mim. Até a Bíblia diz isso, né? Amor o próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo pouco a mim, eu vou amar pouco ao próximo. Se eu amo mal a mim, eu vou amar mal ao próximo. Então, verdade. Tudo, a gente pode trocar o nome autoestima por alto amor. Alto amor. Que aí vai ficar mais fácil das pessoas entenderem. Eu preciso ter esse alto amor. Quando eu tenho esse alto amor, eu vou cuidar de mim com mais cuidado. Eu vou cuidar de mim com mais zelo. Eu vou ter uma estima por mim que ela é mediana. Eu não diria que ela é excessiva para não ser uma patologia. E ela não é escassa, porque eu sempre, quando eu dou aula de transtorno de personalidade, eu digo que a doença sempre está nos extremos. No excesso ou na falta. Então, a autoestima também é assim. Excesso vai levar para o narcisismo. A falta vai levar para uma depressão. Um transtorno dependente de personalidade, qualquer coisa. Então, aonde está o equilíbrio? Sempre no meio. Sempre no meio. E essa autoestima, ela não pode ser em si mesmada, Lívia. Não pode ser autoestima que eu tenho que me achar. Esse empoderamento que eu não preciso de ninguém. Nós somos seres gregários. Nós precisamos de gente. Nós precisamos de convívio. Nós não somos ninguém sozinhos. Então, essa autoestima em si mesmada, ela também adoece. A minha autoestima tem que ser uma autoestima que eu me amo para amar. Que eu aprendo a amar para amar os outros, para devolver. A gente só quer reter, a gente só quer pegar da vida, a gente não quer devolver nada. Nós somos muito hedonistas, muito infantis ainda. Eu acho que só a maturidade é que faz a pessoa ter vontade de devolver à vida aquilo que recebe, não me dá mais, né? Parar de se queixar. E assim, sabe, Alessandra, você falando essa questão de que só a partir do amor próprio é que a gente consegue amar o outro, foi uma das perguntas também que foram feitas, né? Uma seguidora colocou isso, que o meu namorado me botando para baixo, como posso mesmo assim construir? Então, teve algumas falas nesse sentido. E assim, nós pontuamos alguns aspectos relacionados à autoestima e eu acho que uma coisa que é muito esclarecedora é o seguinte: sua autoestima não depende do outro. Não depende Porque do muitas vezes as pessoas acham que constroem autoestima positiva à medida que são validadas pelo outro, elogiadas pelo outro. Então esse conceito de autoestima, ele é meu. Ele não pertence ao outro. Não é o outro que define, não é o outro que valida.
Porque isso também gera uma confusão e as pessoas ficam sempre dependentes desse outro para sentir-se bem ou não. E é importante a gente pontuar essa questão. A autoestima é individual. Por isso que você fez essa colocação e eu queria repetir. Um dos pontos quando a gente vai trabalhar a nossa autoestima é justamente esse, não se comparar aos outros, né? Você colocou e eu queria, né, reforçar, continuar a explanação por aí. A gente não está, na verdade, se comparando aos outros, entrando na onda da competitividade, né? Que perpassa, inclusive, as redes sociais, quem tem mais seguidor, quem não tem, quem faz mais sucesso, não. Você tem que se comparar, na verdade, é consigo próprio. Né? Com você, um patamar anterior que você tinha e como você está agora e onde você quer chegar. A comparação interna é sua. Exato. Então, a gente tem que parar com isso, com essa questão de comparação, porque cada ser, de fato, como você colocou, é único, com suas experiências, com suas dores, com suas felicidades, e a gente nunca sabe. Né? Uma vez eu li um texto muito interessante, Alessandra, você deve conhecer, que uma pessoa dizia assim, sabe aquela moça que você viu linda, perfeita e maravilhosa com o namorado na rede social? Você não sabe que na noite anterior ela apanhou. Você não sabe que semana passada ele traiu ela. Então a gente tem que parar com esse ideal de comparação, porque nós não sabemos como são de fato a vida das pessoas e o que interessa somos nós, os nossos estados anteriores e as nossas possibilidades de evolução. É por aí que se delineia essa autoestima. Quando a gente chega também a eliminar a culpa, que é outra coisa, né, Alessandra, que prejudica. Quando as pessoas andam com a mochilinha, né? A mochilinha da culpa aqui, pesada, e tem pessoas que têm esse sentimento constante, por achar que não está fazendo algo como deveria, por ter essa sensação de estar abraçando cada vez mais culpas e culpas familiares, de relacionamento, de trabalho, em relação aos filhos, a mãe que sou, a mãe que eu gostaria de ser. Então, eu acho que isso ajuda muito quando a gente elimina a culpa, quando a gente não se compara tanto com os outros. E isso não é receitinha, não, porque as pessoas estão botando aqui que é difícil, e é difícil mesmo. É difícil, ninguém disse que seria fácil. Mesmo. Até isso não é tudo receita, que vale a pena é difícil. É difícil mesmo. Outra coisa que você colocou, Alessandra, que coincidentemente eu também tinha colocado para a gente conversar, um terceiro ponto, é esse de generalizar as experiências. Né? Eu posso ter agido de uma forma equivocada, errada, mas eu não sou isso. Não sou isso. Né? Eu posso ter feito uma prova, ter um resultado ruim, mas não quer dizer que todos os meus resultados serão ruins. Porque a gente generaliza muito o negativo, né? E as pessoas que têm autoestima baixa, elas têm essa questão de achar assim, é imutável, eu não vou mudar, eu vou ser sempre assim, eu vou ser sempre um fracasso. É aquele pensamento rígido. Né? E a gente sabe que não é exatamente por aí. A gente precisa trabalhar essa flexibilidade e a outra coisa é ser confiante em si mesmo, nas suas próprias capacidades. Por isso que tudo passa pela essa autoaceitação. Tem um verso de Carlos Drummond de Andrade que ele diz que ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Se eu aceitar que eu sou esse estranho ímpar, eu vou aceitar as minhas vulnerabilidades, eu vou aceitar as minhas fraquezas, e dessas fraquezas eu posso fazer arte, poesia, vida, superação. Porque as pessoas querem receita de bolo, não tem. Não tem. As pessoas querem uma vida fácil, ninguém disse que ia ser fácil, gente. Ninguém que fez nada grande nesse mundo teve um caminho fácil. Todo mundo que deixou algum legado teve um caminho de espinho. Ninguém que passou só por uma grama muito Isso verde. Mesmo, se a grama do vizinho for muito verde, abre os olhos que ela pode ser sintética. De plástico. Ela pode ser de plástico. Cuidado, porque ela nem sempre é assim. A gente tem uma ideia de que o outro é mais feliz, o ângulo da foto do outro é melhor, o outro tem mais habilidade fotogênica, o outro tem mais Photoshop. As pessoas estão vivendo uma verdadeira mentira. E essa mentira está fazendo pessoas se matarem, está fazendo pessoas desistirem de si. Porque a comparação é essa. Eu tenho que ser melhor, você disse tudo. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Isso mesmo. Eu tenho que, como disse Nietzsche, né? Torna-te quem tu és. Isso. Esse é o único sentido. E assim, Alessandra, eu fui melhor do que eu fui. Eu sou melhor do que eu fui ontem. Eu ainda não sou como eu quero ser, mas eu posso chegar perto disso. Eu estou caminhando nisso. Então, quais são os passos, né? O que é que eu posso fazer para chegar perto daquilo que eu quero devolver para a sociedade, para o mundo. E você falou de um ponto que é importante, que é a questão de você ser sincero consigo mesmo, né? A gente não pode, claro, não deve mentir para as pessoas e nem para nós também. Nem para nós. A gente precisa, sim, reconhecer-se nas nossas fragilidades, tentar mudar aquilo que incomoda. Se incomoda, né? Eu sempre falo isso, Alessandra, se incomoda, a gente tem que sair do lugar.
Nós não Isso. somos árvores, nós não criamos raízes. Então, se está incomodando, a gente tem que sair do lugar do incômodo. A gente tem que, porque senão também fica essa acomodação do discurso de que eu estou incomodado, de que nada vai mudar e que está vendo que nada muda na minha vida. E a gente precisa também pontuar, na essência, a importância de agradecer, de reconhecer-se nas pequenas vitórias, nas pequenas conquistas, naquilo que a gente consegue fazer e que a gente consegue fazer bem, porque muitas vezes o nosso olhar, a nossa lente só se destina para o que há de ruim. Mas a gente precisa ver sim, né? Isso é bom, eu agradeço por isso que eu tenho, eu comemoro essa conquista minha, eu comemoro essa vitória, eu vivo o meu presente, porque às vezes tem muito isso, a pessoa nunca está satisfeita com o presente, porque tem sempre aquele olhar sobre o futuro, sobre o que eu quero alcançar. Né? E esse futuro nunca chega, Alessandra, porque sempre vai haver futuro, e sempre vai haver falta, e sempre vai haver insatisfação, e sempre vai haver insatisfação. Então, eu acho que esse tema é tão amplo, tão gostoso de conversar. Verdade. Que dá vontade e aí, de traduzindo a isso noite que você inteira. falou, é justamente isso. Eu preciso amar suficientemente o ser que eu sou. Isso Se mesmo. eu amo, o primeiro dever de casa que vocês todos que estão aqui e vão nos ouvir, o nosso primeiro dever de casa é o amor próprio. É o nosso primeiro dever de casa. Depois desse, a gente vai amar os outros. Porque aí, quando eu amo a mim, quando eu amo os outros, é muito mais fácil me conduzir por esse mundo tão difícil. O amor a mim vai me dar força e o amor aos outros vai me dar sentido. Eu preciso ter força e eu preciso ter sentido. Porque se é só para mim, qual o sentido fazer o bem só a mim? A filosofia fala muito disso, né? Se você tem uma casa de 1 quarto, é muito pequeno. Aí você muda para uma casa de 3 quartos, tá ok. Depois você ganha muito dinheiro, mora numa casa de 10 quartos. Depois você está numa casa de 20, aí tanto faz, a felicidade é igual. As pesquisas de psicologia positiva mostram. Tanto faz você ter um carro maravilhoso como 10 carros maravilhosos. Você acomoda, o ser humano se acomoda a tudo. E começa a ficar de novo insatisfeito e a querer mais. Então, o princípio básico, dever de casa, ame... Aqui travou. O princípio básico de casa é ame quem você é, ame a si próprio. É, isso mesmo. Aí, quando você amar a si, você vai fazer o exercício de amar o outro. Quando você amar o outro e amar a si, aí você aprendeu tudo. E isso é tão íntimo, sabe, Alessandra, que eu coloquei até uma caixinha, acho que você viu lá no meu history, perguntando se a sua autoestima é boa. Não, eu fiquei até surpresa, porque algumas pessoas que eu imaginava que tinham autoestima muito boa, marcaram lá o não. Só que eu queria também, marcar o não. Só que eu queria também deixar um recadinho importante para essas pessoas, né? Você deixou uma tarefinha, eu queria deixar um recadinho que é o seguinte: quem tem a autoestima baixa não se vê como realmente é. Tem uma distorção importante aí, porque o que é essa construção dessa autoestima, como a gente já falou? É preciso entender, não tem, gente, pessoas perfeitas. Não adianta, não tem dinheiro que compre isso, não tem nada que você diga assim, eu me sinto num estado pleno de perfeição. Mas a autoestima é isso, é quando a gente respeita os nossos defeitos, tenta melhorar, potencializa as nossas qualidades, aceita as nossas disfuncionalidades e tenta mudar, né? A gente também não se acomoda. Claro. A gente tenta mudar, a gente tenta crescer, a gente tenta evoluir. Então, para as pessoas que marcaram um nãozinho lá, vai esse recado, que talvez você não esteja se vendo como você realmente é. Talvez você esteja se vendo pela lente dos outros. Pela lente do pai, da mãe, da sociedade, da mídia, né? E é tão interessante que eu lembrei agora, Alessandra, uma coisa bem típica das pessoas que têm autoestima baixa, a gente sabe, é essa desqualificação do positivo. Isso. Né? Você vê que tem pessoas que não sabem, não conseguem receber um elogio. Né? Você vai elogiar, você fala assim, como você tá bonita. Aí a pessoa olha pra você e diz assim, é porque você é minha amiga. Exato. Né? Você diz, como você tá bonita, que roupa bonita. É velha, é muito é antiga. Poxa, que vestido lindo. Foi bem baratinho. A pessoa tem a dificuldade de dizer assim, obrigada. Eu me reconheço. Mas isso aí vem, a gente volta de novo para a infância, Lívia. Eu dou um curso que é comunicação não violenta, e dentro desse curso eu falo isso, nós não fomos ensinados a praticar o alto amor, nós fomos ensinados a amar o outro, a responder assim. A mãe ensina, se disser que você está bonita, diga não. Nós somos ensinados a esconder os nossos sentimentos. Nós fomos ensinados a estar sempre preocupados com o outro, a ser o bonzinho, a ser o que sempre não briga, a ser o que está grato, aparentemente grato sempre ao outro. Não nos ensinaram amor próprio.
porque parecia que era egoísmo, mas não é saúde mental. Amor próprio é saúde mental. É isso mesmo. Mas E a gente não Alessandra, foi ensinado assim. e Alessandra, olha a importância, olha a diferença, a importância dessa colocação para ver a diferença. Olha como é diferente uma criança que chega para você e fala assim: ah, eu tirei uma nota boa. Eu tirei uma nota boa porque eu estudei. E olha a diferença do discurso de uma criança que chega para você e diz assim: ah, eu tirei uma nota boa porque a professora é boazinha. Uhum. Né? Essa construção de autoconfiança, ela perpassa, assim, às vezes, nas entrelinhas. Né? Como isso é delicado e como isso delineia, né, as nossas escolhas e a nossa vida adulta de uma forma geral, como a gente já pontuou. Eu estou preocupada com o nosso horário e tem aqui a Sim. caixinha que eu vou abrir agora, Veja. porque tem umas perguntinhas, certo? Então, perguntaram se o autocuidado e a autoestima caminham juntos. Acho que a gente já discutiu isso aqui. Já. A gente falou também, Raíssa perguntou como melhorar a nossa autoestima, a gente também já acabou falando, tá? Outras pessoas estão parabenizando, que legal, tá? Tem pessoas falando aqui, eu cuido dos outros e não cuido de mim. Pois é, a gente foi ensinada a isso, cuide do outro. Pois mas Atenção, enquanto eu tô cuidando do outro, eu tô me perdendo, né? Claro não, mas que eu tenho que cuidar primeiro de mim. A gente cuida de si para cuidar dos outros, porque cuidar dos outros também entra na dimensão da empatia, da gentileza, da generosidade e traz também o bem-estar. Como praticar o autocuidado se a autoestima está abalada? Talvez praticando o autocuidado aí a gente consiga, né, melhorar essa autoestima, porque autocuidado vai além... Entender o porquê essa autoestima está abalada, né? E vai além, como a gente já pontuou, dos cuidados físicos. Então, esse autocuidado, esse olhar carinhoso, né? É como se fosse, na verdade, a autoestima fosse uma florzinha, né, Alessandra? Que precisa ser regada todos os dias. A gente precisa ir lá, fornecer água, fazer com que ela cresça, tira do sol, volta do sol, né? Para que ela possa se espalhar pela sua vida de forma positiva. Eu acho que a gente tem que alimentar esse cuidado para ver quando beleza você em si próprio. Coloca água nela, ela cresce e ela se espalha por toda a vida sua de forma positiva. Se você regar essa plantinha e ela crescer, ela vai crescer, ela vai se espalhar, ela vai fazer bem a você e a quem está perto de você também, né? Então, ela contagia. Isso mesmo. Então, eu acho que a gente acabou respondendo todas as perguntas, mas surgiu mais uma aqui, deixa eu ver qual é. Não, é essa mesmo, porque eu cuido dos outros. Outra pessoa que votou que cuida dos outros mais do que de si próprio. Gente, tem que cuidar primeiro de você, né? Cuidar primeiro de você. Não que você não cuide dos outros. É muito importante cuidar do próximo. E principalmente mas quanto melhor período, você tiver, mais força você vai ter para cuidar do outro. E nesse período a gente está exercitando muito esse cuidado do outro, né? Seja de uma pessoa que está em casa, que é de grupo de risco, seja o pai, mãe, enfim. Mas a gente também precisa primeiro cuidar da gente para que a gente se sinta fortalecido o suficiente para cuidar do outro. É a metáfora do avião, né? Eu não tenho que botar primeiro o respirador em mim, a máscara em mim. Quando eu estou no avião, se der uma pane, a máscara não tem que ser primeiro em mim para eu poder salvar alguém. Nem que esse alguém seja meu filho. Eu preciso estar bem, respirando, para poder fazer alguma manobra de salvamento para salvar outra pessoa. Se eu for no ímpeto de salvar o meu filho, nem eu, nem ele. É isso mesmo. Agora, se eu estou respirando bem, eu posso salvar eu, ele e outras pessoas, né? Aí as outras, isso mesmo, Alessandra. E as outras perguntas, creio que a gente respondeu todas. A da autoestima desde criança. Minha autoestima só fica legal se alguém me elogiar. Foi quando a gente falou disso, né? Que perpassa pelo interior e não pela validação externa, né? Pelo que as pessoas estão esperando e o que a gente precisa corresponder. Passo o dia de pijama, não aguento me olhar no espelho. Tira o pijama, mulher. Pijama. Porque tudo... Elas é tão importante. Tem dias que eu tô aqui em casa, né? E fim de semana, eu vou me arrumar. Eu não vou sair, mas eu vou ficar mais bonitinha. É fim de semana, ou seja, eu tô em casa. Tudo mora dentro. Porque não adianta você estar com uma roupa linda e estar triste na alma. Porque às vezes você pode estar de pijama e dançando pela casa. Você viu que Ivete Sangalo fez uma live de pijama? De pijama, foi. Se o pijama te fizer dançar, fica de pijama. Fica de pijama. Mas agora, ela não, ela tá falando aqui que não se olha nem no espelho. Na cama, aí não. O que a gente tem que analisar é que não é o externo, é o interno. Se eu estiver de pijama dançando na sala, beleza. Pois é. Agora, mas ela tá com dizendo roupa linda, deitada na cama. Ela tá dizendo aqui que não se aguenta se olhar no espelho, então tem que trocar o pijama. Então tem que tirar o pijama. Tem que tirar o pijama, tem que se ver bonita e
devolver para a vida tudo que a vida está nos dando de graça, né? Então assim, Alessandra, nós estamos nos nossos minutos finais, passa tão rápido, né? Não é? Eu quero agradecer mais uma vez, porque foi um bate-papo, posso assim dizer, né? Muito bom. Acho que parece até que a gente tinha combinado. Combinou, né? Não. Porque a gente ia falar pelo contrário, a gente não combinou foi nada. E assim, fluiu bem, acho que a gente, né, prosseguiu na mesma linha de pensamento. Que bom, né? Quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, mesmo depois de um dia de consultório, como a gente sabe que é super cansativo. E hoje eu estou doente. Pois é, muito obrigada. Tomara que não seja o corona chegando, né? Se for, depois eu digo. Oh, muito obrigada. E quero, assim, agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco, né? Essa audiência que sempre agradece, valoriza e bate, tira foto e compartilha. Então, eu quero agradecer a todos vocês, tá certo? Não vou conseguir nem falar o nome de todo mundo, mas Celiane, Anésia, que está sempre aqui com a gente, Gal, Mônica, Valdilene, Edinaldo, o pessoal está sempre com a gente. Então, muito obrigada, pessoal, pela confiança. Obrigado por estar conosco mais uma vez. E lembrem-se, né? Vou só dizer esse recadinho para a Alessandra se despedir. É uma plantinha, né? Vamos cuidar da gente, dessa autoestima, dos nossos autocuidados, lembrar que perpassa o físico, lembrem disso, autoconceito, autoaceitação, diminuir culpa, cuidado com cobrança excessiva, isso em todos os âmbitos, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto parceira, cuidado. Isso não quer dizer que a gente tem que melhorar, não, né? A gente busca sim melhorar, mas cuidado com os excessos. Então, cuidem dessa plantinha, eu estou procurando cuidar da minha, e é difícil, é um esforço diário, como alguém colocou aí. É um esforço diário, sim, é um exercício diário. Mas é tão importante porque, como discutimos, nos blinda sim, nos protege do adoecimento psíquico. Então, muito obrigada para todo mundo, muito obrigada para você, Alessandra, e aí tá você com seus tempos para poder se despedir. Agradeço o convite, foi muito bom estar aqui com vocês, e eu acho que o que vocês podem levar de nós duas, desse bate-papo aqui, é pensar na vida de vocês. Se vocês não pensarem em nada do que a gente falou, mas vocês pensarem no tipo de vida que vocês estão levando, nós já atingimos o nosso objetivo, né, Lívia? É isso mesmo. É fazer você tornar-se quem você é. Pense se o que você está vivendo, vivenciando, se está te levando para a pessoa que você quer ser. Se tiver, continue, você está no caminho certo. Se não tiver, peça ajuda, busque ajuda, porque é mais fácil a gente prevenir do que a gente tratar lá na frente. Então, se cuidem, se amem, busquem ajuda quando não conseguirem sozinhos. E estamos aqui para ajudar da forma que for mais viável. Se vocês saíram pensando em vocês já atingiram o nosso objetivo. Cumpriu, que o nosso objetivo é assim. Como eu pontuei, quero finalizar com isso. Nós estamos numa época muito propícia, não que haja o tempo ideal para isso. Mas, gente, nós estamos aí no meio do ano, então vamos pensar nesse próximo semestre, mesmo com tudo, adversidades, pandemia, ansiedade, tudo que está acontecendo na nossa vida, que a gente possa construir um segundo semestre mais tranquilo, mais ameno, né, no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, como você pontuou. Então, fica aí o recado, fica a atividade, o que deu certo até aqui, o que me fez bem até aqui, que eu devo fortalecer, e o que me fez mal, que está me prejudicando, o que eu quero melhorar, o caminho está aí para a gente seguir. E ninguém pode fazer isso por nós. É uma construção singular. Então, fica aí essa atividade, né? Nada fácil, né, Alessandra? Bem complexa, mas, enfim, faz parte da construção de cada um, vale a pena. Um beijo. Um beijo, Alessandra. Muito obrigada. Eu digo mesmo. E muito obrigada pela disponibilidade, pela atenção, pelo carinho em aceitar esse convite. E um beijo para todos vocês. E até a próxima. Tá? Até a próxima, gente. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.